Amém. Pode sentar, igreja. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o escudo da fé. Diga, escudo da fé. Da fé. O livro de Efésios, capítulo 6, que nós temos, o apóstolo Paulo está falando acerca das armaduras espirituais. E ele começa a falar sobre partes da armadura. E ele chega nesse versículo 16, que ele diz: sobretudo, tomai o escudo da fé. No original grego, essa palavra sobretudo significa acima de tudo, acima das coisas que eu já venho falando anteriormente, mais importante das coisas que eu venho falando até aqui, ou seja, mais importante do que as partes das armaduras, da armadura que eu venho falando até aqui, é o escudo da fé. Porque vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o Senhor vai falando comigo a respeito do escudo da fé, mas algo que a gente entende o escudo como algo, como uma parte da armadura que você usa para se defender. Mas o Senhor ministrou em minha vida esses dias que o escudo da fé é uma arma de ataque. É uma arma que você se defende ao mesmo tempo que você ataca o adversário. E vamos discorrer um pouco sobre isso. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé, ela acontece no coração. A fé não é algo que a gente pensa, não é algo que a gente fala simplesmente, mas é algo que acontece no coração. E a partir do momento que a gente crê, a partir do momento que a gente medita na palavra do Senhor, a partir do momento que a gente pratica, faz as práticas espirituais, medita no Senhor, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais a gente ouve a respeito das verdades de Cristo, mais fé vem sendo alcançada através do nosso espírito. Quanto mais fé, quanto mais de Cristo a gente ouve, a gente vai ouvindo, mais o nosso escudo da fé, ele vai sendo formado, ele vai sendo expandido, ele vai nos protegendo. Por quê que o apóstolo Paulo falou que o escudo da fé é o mais importante? É porque o escudo da fé vai proteger as outras partes da armadura. O escudo da fé vai proteger o capacete da salvação, vai proteger a couraça da justiça. O escudo da fé não é simplesmente para proteger essa região do corpo, do tronco. Ele protege o corpo todo. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Vocês vão entender nessa noite a importância de embraçar o escudo da fé. Deus, ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Mas a gente precisa estar embraçando o escudo da fé. Se a gente não usar a nossa fé, mesmo tendo uma medida de fé, a gente não vai conseguir usar essa fé e os montes não serão removidos da nossa vida. Então, o estudo da fé, ele é importantíssimo para a gente conseguir derrotar o nosso inimigo que já é vencido. Mas ele constantemente nos enviar, lançar dardos inflamados, para que a gente não creia nas promessas que Deus já nos deu. Todos os dias, nossos corações, nosso espírito, ele é bombardeado constantemente. Para quê? Para que a gente não creia que nós somos mais que vencedores em Cristo. Para que a gente não creia que nós somos curados. Para que a gente não creia que nós já somos prósperos. Para que a gente não creia que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E é importante a gente embraçar, utilizar o escudo da fé como uma forma agressiva de ataque, para que nenhum dos dardos venha alcançar. Se ele falou que o escudo da fé é capaz de paralisar todos os dardos inflamados, é capaz de apagar. O inimigo lança um dardo inflamado com fogo e o escudo da fé apaga. Ele apaga o dardo. Se o escudo da fé é capaz de apagar todos os dardos, significa que outras partes da armadura não têm esse potencial todo.
Só o escudo da fé é capaz de apagar todos os dardos. O escudo da fé é uma arma de ataque. Nessa noite vamos falar que, como diz o ditado aí fora, até no futebol, a melhor defesa é o ataque. O escudo da fé, você vai perceber que não é algo passivo. Não é algo que você coloca o escudo e fica só recebendo pancada. Como o ditado diz, água mole em pedra dura, acontece o quê? Não. O escudo da fé é uma ferramenta, é uma parte da armadura em que você recebe o golpe, se defende e ao mesmo tempo você ataca o seu adversário. O escudo da fé é a palavra de Deus no seu espírito. O escudo da fé é a palavra de Deus no seu espírito. E a espada do espírito é a palavra de Deus na sua boca. Eu vou repetir isso. O escudo da fé é a palavra de Deus protegendo o seu espírito, protegendo o seu homem interior contra as mentiras do diabo. E a espada do espírito é a palavra de Deus na sua boca. Não tem como um guerreiro ir para a guerra só com a espada. Ninguém que vai atacar uma cidade vai deixando seus muros desprotegidos. No futebol tem um ditado que diz: o time começa pelo goleiro. Você primeiro cuida da defesa para você atacar o adversário. Quando a gente pensa em atacar o nosso inimigo, sem estar embraçando o escudo da fé, nós somos golpeados. Por isso que muitas vezes nós profetizamos, declaramos a palavra da fé, a palavra nas nossas bocas, e ela não produz o resultado devido. Por quê? O Senhor me revelou que essa palavra ela tem que estar conectada com o escudo da fé. A palavra que sai da nossa boca com fé, ela tem que estar conectada com o nosso escudo. Ela tem que estar conectada ao nosso coração. Porque a boca só vai falar o que o coração está cheio. E no mundo espiritual, a palavra, o versículo por si só, não nos garante a vitória. A gente declara ele. Ela precisa sair de um lugar que está dentro do seu espírito. Quando você está se protegendo, utilizando o escudo da fé, e você puxa do seu espírito palavras de vida, essa palavra tem o poder de neutralizar o adversário e garantir a sua vitória. Quantos podem dar glória a Deus? A história conta que Israel, ele passou por vários tipos de batalhas, vários tipos de guerras. E até recentemente, quando Israel ele se emancipou, no outro dia teve uma batalha contra ele, onde dos 240 mil soldados do inimigo foram guerrear contra Israel. Israel tinha apenas 100 mil soldados nessa ocasião. Israel é um país pequeno, menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. E mais agravante disso é que Israel, ele é cercado pelo mar e por países adversários, países inimigos. Ou seja, não tem como Israel fugir. Israel não pode fugir do ataque do adversário, porque se ele fugir, ele vai ou parar no mar, ou ele vai ser morto pelos inimigos. Então Israel só tem uma opção: atacar. Israel não pensa em se defender. Israel, ele sabe que não tem como fugir. E o diabo tem que entender que você não vai fugir, que você não vai recuar. Que a sua única opção é você atacar, é você avançar, é você ir para frente. Israel, sabendo que ele não podia ficar esperando o inimigo atacar, porque ele, com quantidade menor de soldados e sem escapatória, ele se antecipou. Ele utilizou a fé e antes do inimigo, com o dobro de adversário, com dobro numérico, atacá-los, ele se antecipou e atacou o adversário. Ponto de todos eles fugirem. Teve uma guerra também chamada Guerra do Yom Kippur. Foi uma guerra covarde, um ataque covarde, uma emboscada, aonde Israel, nesse dia, o dia do perdão, eles estavam orando
não estavam preparados para nenhum tipo de combate. Mas aí teve a reunião de 9 países. E esses países, obrigado. Esses países se uniram e atacaram Israel de uma forma covarde, de uma forma inesperada. Mais de 9 países se uniram para atacar Israel. Até a Coreia do Norte e a Cuba se aliou para atacar Israel. E ao ponto que a guerra começou, eles foram pegos na emboscada. Ao ponto de que, com o passar da guerra, no 4º dia, o exército inimigo já tinha mais de 300 tanques de guerra para atacando Israel. E Israel só tinha 3 tanques de guerra. Mas eles não recuaram. Porque eles sabiam que o Deus dele é o Deus dos exércitos. Eles permaneceram firmes ali na frente, crendo em Deus. Aquilo que você pode fazer, quando o inimigo vem até você, e você está meditando na palavra, você está com intimidade com Deus, você nota seu adversário vindo contra você, você bota o diabo para correr. Porque a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo na palavra, e ele vai ter que fugir de você. Mas quando o diabo, ele é um aproveitador, ele é astuto, ele aproveita algumas circunstâncias, momentos seus de fragilidade, de notícias ruins, para lançar dardos inflamados, para tentar te enganar, para fazer com que você desista e murmure contra Deus. Mas nessas horas que a covardia é muito grande, Deus manda anjos para ajudar você. Deus manda socorro para te ajudar nesses momentos de emboscada. E foi isso que aconteceu. O exército inimigo, com mais de 300 tanques de guerra, contra apenas 3 de Israel, eles poderiam passar por cima daqueles 3 tanques e avançar para Jerusalém, Tel Aviv, e conquistar o país. Eles do nada pararam e recuaram. Foram embora todos. Depois, no dia seguinte, uma equipe foram entrevistar o comandante daquelas tropas. E o comandante falou: olha, veja bem. Eles falaram: por que vocês tinham tudo para conquistar Israel, derrotar os 3 tanques e avançarem? Por que vocês não fizeram isso? Ele falou: olha, quando nós chegamos lá para destruir aqueles 3 tanques, passar por cima e ir até Jerusalém, Tel Aviv e conquistar a cidade, nós começamos a ver anjos em cima dos 3 tanques de guerra de Israel. E de repente uma mão que desceu do céu e falou: pare. Se o próprio Deus com seus anjos mandou a gente parar, o que é que vocês queriam que a gente fizesse se não recuar? Dá uma glória a Deus, não paga não, hein, igreja? Aleluia. Irmãos, esse exército com apenas 3 tanques, eles não recuaram. Eles permaneceram firmes. Porque quando Deus prometeu, teve aliança com Israel, eles sabiam que eles não estavam sós. Eles sabiam que a qualquer momento Deus iria vir com socorro e iriam dar a vitória para eles. Mas para isso, irmãos, para que essa convicção aconteça, é necessário que a gente tenha consciência de quem nós somos em Deus. Que tenhamos consciência de que nós somos mais que vencedores em Cristo. Para que quando o diabo venha com suas mentiras, quando o diabo ele vem com a dúvida: se você diz que é próspero, por que sua conta está atrasada? Por que o seu aluguel está atrasado? Você não fala que Jesus já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades? Por que você pegou Covid-19? Se você não tiver embraçando o escudo da fé, colocando essa palavra no seu espírito, você não vai ter condições de guerrear. Você não vai ter condições de pegar a espada do Espírito e atacar o diabo. Como Eva fez. Deus falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na hora que a serpente chegou tentando enganar, como ela não tinha a convicção no coração, ela não pôde crer, ela não pôde ficar firme. Deus falou que não é para comer de todo fruto, não. Ele falou, mas somente a árvore do conhecimento do bem e do mal que não é para comer.
Aí Satanás falou: você pode comer, certamente você não vai morrer. E ali começou a iludir. Você pode comer, você não vai morrer não. Essa fruta é agradável, vai te dar sabedoria. Você será como Deus. Se Eva tivesse meditando na palavra, colocando pressão, colocando a palavra no coração. Você vir para aqui para o culto 2 vezes na semana não é o suficiente para você ter convicção no seu espírito. Você precisa ouvir. Você precisa chegar amanhã em casa e ouvir. A fé ela vem quando você ouve. E assim como Deus falou com Josué, Josué medita de dia e de noite. Um culto com a hora de relógio não é suficiente para você embraçar. Você ter convicção de quem Deus é para você, de quem você é para Deus. Não é o suficiente para você colocar a sua armadura em funcionamento. Você precisa ouvir e ouvir. Você precisa chegar em casa, ouvir outras ministrações. Você precisa desenvolver uma vida espiritual que medita na palavra, que coloca agarra a palavra para você, para que você possa resistir no dia mal. O dia mal chega para todo mundo. O diabo precisa saber que você não vai ceder no dia mal. No dia fácil, no dia bom, é fácil você negar o que Satanás está falando. Mas no momento da aflição, no momento do medo, na hora do ataque inesperado, você precisa ter convicção. Você vai ter que tirar da onde você depositou. E se você não depositou palavra de fé no seu espírito, você não vai ter como tirar a espada para atacar o diabo. O que é que Eva deveria ter feito se ela tivesse atentado, se ela tivesse segurado a palavra de Deus no coração dela? Eu morrerei sim. Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. Não venha para cá dizer que eu não vou morrer não. Mas como ela não tinha pego essa palavra e colocado no espírito dela, ela não pôde ter convicção e foi enganada. Todo mundo sabe que Jesus já levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas infelizmente essa não é uma realidade para muitos de nós. É assim ou não é? Por quê? Porque não é apenas a gente falar por falar. Eu tinha muita resistência a esse ensino da confissão da palavra por causa disso. Mas agora eu já entendi. Não é falar por falar. O evangelho não é abracadabra. Não é você falar um versículo e as coisas acontecerem, não. Satanás e os anjos reconhecem as palavras que saem do teu espírito. Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Para que a palavra seja espírito e vida, ela precisa sair do seu espírito com convicção. Quando chega um sintoma de doença, muitos ficam desesperados e correm logo para o médico. Não que você não deva ir para o médico, mas antes de você ir para o médico, você tem que tirar do seu espírito que você colocou: eu sou curado porque Jesus já levou as minhas dores, as minhas enfermidades no madeiro. Doença, no nome de Jesus eu te repreendo. Se a gente não colocar essa palavra no nosso espírito, a gente vai até falar: está repreendido, Jesus já levou, mas não tem resultado. Por quê? Porque não teve a fé do coração. E não é no momento da guerra, no momento que o inimigo ataca, não é nesse momento que a gente vai colocar a fé no nosso coração. É antes. Antes que a gente precisa alimentar o nosso espírito, para quando chegar no dia mal a gente saber guerrear, a gente alcançar a vitória. Eva não tinha essa convicção, ela até sabia o que Deus tinha falado. Deus até falou que a gente pode comer, mas menos a da árvore do bem e do mal. Mas quando Satanás falou que ela podia comer, por que ela não falou convicção? Eu vou morrer sim, se eu comer. Por quê? Ela foi iludida, ela foi enganada. Porque ela não tinha colocado convicção. Ela não tinha colocado no espírito dela essa certeza absoluta, que independente do que acontecesse, Deus falou que não era para eu comer porque eu vou morrer e acabou. Por isso ela foi enganada.
Ela começou a olhar para as circunstâncias. Ela começou a olhar, ela começou a ser enganada, iludida. Não, ela viu que aquela fruta era agradável para comer. Diferentemente de Jesus. O Espírito Santo falou: você derrotou Adão e Eva, agora vamos ver se você vai derrotar Jesus. O Espírito Santo pega Jesus e leva Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. E Satanás, ele sempre vai atacar a nossa identidade. Quem nós somos. O que nós somos em Cristo. Jesus tinha acabado de ouvir Deus falando: esse é meu filho amado. E a primeira coisa que Satanás falou: se você é o filho de Deus mesmo, transforme pedras em pães. Deus me revelou essa palavra agora de tarde. Jesus falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava falando: está escrito na lei. Jesus estava falando, sabe o quê? Está escrito no meu espírito, que eu não vivo de pão natural. Eu vivo da palavra que sai da boca de meu Pai. E Ele falou que eu sou filho amado, então não venha para cá com conversinha não. Eu sei quem eu sou, Satanás. Jesus estava falando: está escrito. Porque Deus tinha feito uma promessa de que Ele ia escrever as promessas no coração do homem. E não apenas, não mais na pedra. Jesus, Satanás, não adianta não, está escrito aqui, ó. Eu tenho convicção de quem eu sou. E Satanás continuou: se você me adorar, e Jesus sempre respondendo: está escrito no meu coração, que eu só vou adorar a Deus. Saia daqui, que eu tenho convicção. O diabo não consegue parar quem tem convicção do Espírito. O que o diabo mais teme? O diabo não teme quando você louva, ora, prega, quando você vem para a igreja. O diabo não teme nada disso. O diabo teme quando ele vê uma pessoa que está depositando fé no seu espírito. Quando você tem fé no seu espírito, convicção, o diabo não pode te parar. Porque ele pode fazer você, ele tenta fazer você desviar o foco, mas ele não pode te parar. Se você determinou em avançar em Deus e sabe quem você é, o diabo não pode te parar. Facilmente, você pode observar quando você está empenhado em ter intimidade com Deus, quando o diabo lança uma mentira, até uma palavra que falam para você, arranha logo o seu espírito, você não aceita. As pessoas dizem até que você é radical, está repreendido. Você não está repreendido, que arranha o seu ouvido, porque o seu escudo está embraçado. Você não aceita palavras negativas contra a sua vida. Mas quando você está disperso, não está buscando a Deus da maneira que deveria, as pessoas lançam maldições sobre você, você até aceita, concorda. E você mesmo usa a sua própria boca para te amaldiçoar, amaldiçoar seu filho, sua esposa, enfim. O escudo da fé deixa você atento, alerta. Para quando o inimigo vier contra você, você atacar ele. E quando você falar, as suas palavras tenham peso, tenham poder para remover o seu monte. A Bíblia fala, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. O monte só pode ser removido quando você fala aquilo que seu coração crê. Muitas pessoas estão falando a palavra de Deus, declarando a palavra da fé, mas não estão tendo resultado. Rick Renner fala em uma de suas pregações que ele tinha uma ovelha dele recém-convertida, e ela foi para um determinado culto de um suposto homem de Deus que curava, e ali ela tinha uma diabetes muito agressiva. Ela foi, recebeu a oração desse cara, e esse pastor falou para ela: você está curada, não precisa mais tomar medicamento, vá para casa. E ela, nova convertida, ela não tinha convicção, ela não sabia das promessas de Deus a respeito da cura, ela não tinha convicção. E ela chegou em casa e ficou: pelas pisaduras de Cristo eu sou curada, da boca para fora, palavras ao vento. E ali
Foi passando os dias, ela foi piorando, até o ponto, os médicos chegaram até ela, ela não falou nem o que estava acontecendo, ela nem falou que ela era diabética, porque o homem de Deus tinha dito que ela estava curada. E antes de morrer, ela suspirou e falou: pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. E morreu. Por que essa mulher morreu? Foi porque Deus quis? Não. Foi porque ela tomou a decisão de não tomar os medicamentos, mas ela não tinha convicção suficiente no espírito dela para a partir daí ela declarar que ela estava curada. Palavras ao vento. Eu sou curada, mas ela não cria verdadeiramente nisso. Nessa noite eu estou te alertando a você usar o escudo da fé, você colocar palavras de Deus no seu espírito. Você precisa lutar, batalhar pela sua fé. Batalhar pela sua fé, como dizem Judas, é você pegar essas palavras, promessas de Deus, e você se equipando. Você ir trazendo para você, para a sua vida, para quando você precisar, você declarar e as coisas acontecerem. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos vão meditar na palavra do Senhor? Vão se empenhar em estar fazendo com que o seu coração crê. Você foi salvo, não foi quando você confessou a Jesus. A Bíblia fala que se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, mas se em seu coração você crê que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, aí você é salvo. Então a palavra que sai da boca, ela só tem efeito quando ela está conectada com a fé do seu espírito. Quando homens tentaram expulsar demônios na época dos apóstolos, os filhos de Seva, e aí o demônio chegou e falou: olha, eles falaram: olha, Jesus, em nome de Jesus que Paulo prega, vocês prendidos, saia daqui. Tentou expulsar demônios assim. Aí Paulo falou: olha, eu conheço Jesus. O demônio falou: eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Mas quem é você que está falando esse nome de Jesus, se nem você sabe quem é Jesus? Os demônios espancaram aqueles homens. Por quê? Palavras faladas sem convicção. Não tem como a espada do Espírito surtir efeito se não estivermos embraçando o escudo da fé. A fé tem que estar associada às nossas palavras. As nossas palavras têm que estar carregadas de fé. Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir. E continuar ouvindo. Quanto mais você ouve, mais a palavra vai entranhando dentro de você. E você vai crescendo. Revelação vem chegando. Você vai amadurecendo. E as pegadinhas, os tropeços que o diabo colocava, que você sempre caía, você de repente não cai mais. Você detecta de longe que é o diabo e você repreende logo ele. Muitas coisas você não precisa nem repreender. Só você não dá ouvido. Você resiste e ele para de te atacar. Você resiste na fé e você avança. Vai para um outro nível. Até quando você vai ficar caindo nas mesmas coisas, sendo derrotado nas mesmas coisas, no mesmo tipo de pecado, no mesmo tipo de comportamento, acreditando nas mesmas mentiras do diabo. O salmista falou: eu guardei a tua palavra, foi no meu coração. Eu preciso colocar essas verdades no meu coração, para que eu venha cumprir o propósito, o chamado de Deus na minha vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus filhos, Pai, que vieram aqui essa noite. Seus filhos, Pai, que estão embraçando o escudo da fé.